Bom, então essa aula é sobre pressão. E é o conceito de pressão é que vai explicar, que vai te fazer entender, por exemplo, por que a gente afia a faca. Ou por que as pessoas, para andar com mais facilidade na neve, elas usam esses sapatos esquisitos aqui, parecendo raquetes. Ou então, por que a gente prega o prego pela ponta aí, porque não é a cabeça do prego que a gente enfia na madeira, o que é uma obviedade. Vamos pegar então o exemplo do prego. Eu vou pegar a figura aqui do sujeitinho andando na neve. Vou diminuir ela para não me atrapalhar. Vamos deixar ela de canto aqui. Depois que a gente entender o que é pressão, a gente vai entender o porquê desses sapatos esquisitos. Vamos supor que eu vou fazer a mesma força sobre o prego. Eu vou aplicar uma martelada e essa martelada vai aplicar a mesma força F no nosso prego nas duas situações. Bom, o que vai acontecer? Então eu vou aplicar a mesma força F. Com certeza, o efeito dessa martelada em cada uma das situações aqui não vai ser a mesma. E a diferença não está na força F que eu estou aplicando. A diferença dessas duas situações está justamente aqui, na área de aplicação da força. Aonde será, mesmo sem ter definido pressão, né, a gente consegue responder aonde a pressão vai ser maior. Com certeza, nessa situação aqui, onde a área é menor. A pressão, então, vai ser menor quando a área for... Desculpa. A pressão vai ser maior quando a área for menor. E nesse caso aqui, onde eu tenho a mesma força, onde eu tenho a área maior, o efeito dessa força vai ser menor, a pressão vai ser menor, porque a área é maior. Então, a gente já viu que a pressão ela é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor a pressão. Claro que a pressão também depende da força de aplicação. Quanto mais força eu aplico, maior a pressão. No caso do meu exemplo aqui, eu usei forças iguais. Mas será que eu consigo, nas duas situações aqui, com o prego na cabeça e com a ponta, eu consigo exercer a mesma pressão sobre esse ponto aqui? Se eu quiser que essa situação aqui, do prego que eu estou enfiando pela cabeça, eu tenho uma pressão igual a essa situação aqui do lado, eu vou ter que fazer uma força aqui muito maior. Então, para conseguir a mesma pressão, eu teria que fazer uma força muito maior. Então, a pressão ela é diretamente proporcional à força. Eu até conseguiria enfiar o prego aqui pela cabeça, mas eu teria que fazer uma força muito maior do que eu faço aqui. Reunindo essas duas proporções, tá, eu chego na equação da pressão. A pressão é numericamente igual ao módulo da força aplicada dividido pela área de aplicação. Essa equação aqui me dá uma noção exata do que é pressão. Pressão é distribuição da força. A pressão é uma grandeza que me diz em qual área está distribuída a força que eu faço. A unidade de força no sistema internacional é o Newton. A unidade de área no SI é o metro quadrado. E a pressão no SI vai ser o Newton por metro quadrado, que recebe o nome de Pascal, em homenagem ao físico francês Blaise Pascal. O que quer dizer essa unidade aqui, Newton por metro quadrado? É quantos newtons de força eu tenho em cada metro quadrado de aplicação dessa força. Quanto maior for a área de aplicação, mais distribuída, mais espalhada está a minha força, então menor é a força em cada metro quadrado, menor é a pressão. Quanto mais concentrada está a minha força, quanto menor for a minha área, mais concentrada está a força, então mais força eu tenho por metro quadrado, maior a pressão. Isso explica, camarada, por que eu afio a faca. Eu afio a faca porque ao afiar a faca eu estou diminuindo a área da lâmina. O afiar é um polimento que diminui a área da lâmina, tornando a faca mais afiada. Com isso ela corta com mais facilidade. O que quer dizer isso? Que com a mesma força, ou até com uma força menor, eu consigo
mais pressão, porque a minha área de aplicação está menor, então eu vou cortar as coisas com mais facilidade, porque eu vou ter mais pressão ao aplicar a minha força. E isso explica, voltando aqui para o querido que usa esses sapatos aqui, muito esquisitos, mas muito inteligentes, por que que tu tem que usar essa gracinha aqui, a última moda de Paris, para andar na neve, sem afundar o teu tornozelo ou o teu joelho e ter uma dificuldade muito grande para caminhar. O que acontece aqui? Esse sapato, ele nada mais é do que um distribuidor da força. Ele aumenta a área de aplicação. Quando o sujeito está só com o pé dele, a área de aplicação está limitada à área do pé de cada pessoa. Quando ele usa esse sapato aqui, ele amplifica, ele amplia a área de aplicação, ele distribui o seu peso numa área menor e por isso fica mais fácil de andar. Porque como a pressão vai ser menor, vai ser mais difícil de ele enterrar na neve e ele vai conseguir andar com mais facilidade. Isso também explica, o conceito de pressão também explica por que quando tu vai andar sobre a superfície de um lago que está congelado e tu não tem segurança se o gelo vai quebrar ou não, o que tu faz? Tu te deita, porque deitando, o teu peso está distribuído sobre uma área maior. Distribuído sobre uma área maior, a pressão é menor, e aí tu corre menos risco de romper o gelo e cair na água gelada. Então, galera, esse foi o conceito de pressão. Muito obrigado pela tua visualização. Assina o nosso canal, gostou do vídeo, curte aí e compartilha para ajudar a família. Aquele abraço e até a próxima.